e hoje nós vamos falar da 11ª lição, o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo de número 11, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Vamos aqui entrar na nossa ministração. Então eu quero que você coloque aí a nossa projeção, e nós vamos discorrer hoje sobre a 11ª lição, o batismo no Espírito Santo. Mas você que está nos ouvindo, parece que houve um equívoco entre a 9ª e a 10ª lição. Então nós falamos sobre a 9ª lição, que ela tem por tema, você que está nos acompanhando, os temas estão ficando, é adoração em comunhão. Essa é a 9ª lição, mas parece que no momento que eu falei a 10ª lição, mas não é a 10ª lição. A adoração em comunhão é a 9ª lição, e a 10ª lição são as duas ordenanças, mas parece que eu falei nas duas lições, que eram a 10ª lição. Então, estou corrigindo aqui, que a 9ª lição é a adoração em comunhão, e a 10ª lição são as duas ordenanças, e hoje, a 11ª lição, o batismo com o Espírito Santo. Então, já está aí a nossa projeção. Então, diz assim, corrigindo o que está na sua revista: compreendido por você, isso resultará em grande edificação espiritual para a sua vida, capacitando-o a ser um instrumento de bênção no reino de Deus. Quem quer ser um instrumento de bênção no reino de Deus? Quem já é batizado com o Espírito Santo? Amém. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Algumas pessoas ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, mas hoje você vai compreender, para que você também seja um instrumento e seja capacitado por esse revestimento de poder. Então a lição diz assim, a projeção: mas o que é o batismo no Espírito Santo? Então nós lemos aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11, uma promessa feita, João Batista profetizando, ele também batizando lá no deserto da Judéia, nas águas, ele profetizou dizendo: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mas ele é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, biblicamente, nós temos 4 tipos de batismo. Nós temos o batismo no corpo, é o momento quando você aceita Jesus e você é mergulhado no corpo de Cristo, porque eu já ensinei aqui que a palavra batismo significa imergir. Nós temos o batismo nas águas, que é quando você faz essa aliança com Deus, então você é mergulhado nas águas. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, então quando você recebe, você é mergulhado no Espírito, você passa a ser inundado por Ele, revestido por Ele. E nós temos o batismo com fogo. O batismo com fogo é aquele que você que não entendeu o que Jesus ensinou e não quis aceitar como Salvador, vai ser mergulhado no fogo, e esse fogo é o lago de fogo, não é o fogo que as pessoas acham que ser batizado com o Espírito Santo com fogo é pular, parece uma pipoca. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Nós vamos explicar aqui, lá em Atos dos Apóstolos, quando há realmente o derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva, eles disseram que eles viram línguas como que de fogo, mas não era de fogo, era uma comparação, mas aqui é literal. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, vai mergulhar você no Espírito e vai mergulhar você no fogo. Então, os primeiros a serem mergulhados no fogo, segundo o Apocalipse 19 e 20, vai ser o anticristo e o falso profeta, que vão ser mergulhados no lago de fogo. Esse é o batismo com fogo, e só Jesus pode fazer esses dois batismos, tanto com o Espírito Santo
quanto no fogo que é do juízo de Deus. E a gente consegue entender isso facilmente na Bíblia. Eu vou voltar aqui para a leitura que eu fiz, quando você lê o contexto, tá? Só para você que está aprendendo, que está sendo discipulado, para não fazer mais esse tipo de confusão, de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você lê o versículo de número 10, o contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Aí você lê e diz assim mesmo, Mateus 3,10. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui está falando do juízo. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a árvore que não produz fruto, ela é cortada, é lançada onde? No fogo. Isso está falando de juízo. Mas eu falo, mas pastor, mas esse fogo aqui pode ser o fogo comum. Então, vamos ler o versículo de número 12. O versículo de número 12 é o que vem depois do texto que nós lemos, que é o versículo 11. Diz assim, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fogo que nunca se apagará é o fogo do Geena, irmão. É o fogo da condenação. Quem entendeu, diga amém. Então, são 4 tipos de batismo. Hoje, nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo, porque na lição passada, na 10ª lição, falamos das 2 ordenanças, aí falamos do batismo nas águas e da Santa Ceia. Hoje nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Diz aqui na nossa projeção. Primeiramente, você deve entender que o batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito Santo, pois este já foi concedido por ocasião da sua conversão a Cristo. Então, eu falei na 10ª lição que primeiro, para você ser batizado nas águas, primeiro você precisa aceitar Jesus como Salvador. Quantos já aceitaram Jesus como Salvador? Então, no momento em que você aceita Jesus como Salvador, você já recebe o Espírito Santo, você é mergulhado, agora vai fazer parte da membresia, do corpo de Cristo. Vamos ler isso, abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, coloque por favor na projeção, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Diz assim, aí está 2 aos Coríntios, é 1 aos Coríntios. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Então, todos fomos batizados em um mesmo Espírito, agora no corpo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, como ele está falando aqui, você tem que entender que não é receber o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo no momento que aceitamos a Jesus como Salvador. Senão, nós não seríamos transformados nessa nova criatura que tanto falamos, que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Só quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que faz essa limpeza na nossa vida quando nós o recebemos. Então, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, eu estou explicando aqui, não é. Então, veja só, eu quero mostrar para você que isso acontece quando nós aceitamos Jesus, agora em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 4, que diz assim, perdão, de número 24, Lucas, capítulo de número 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei a minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, quando você aceita Jesus, um espírito imundo que havia na sua vida, que fazia você beber, fumar, se prostituir, matar, roubar, fazer tudo que não prestava, antes de você conhecer Jesus, quando você aceita Jesus, esse espírito sai da sua vida, e o Espírito Santo entra para limpar você, para adornar você, para mudar você completamente. Por isso que agora você que bebia não bebe mais, você que fumava não fuma mais, você que tinha vício não tem mais,
porque agora, no momento em que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida, que faz toda essa limpeza. Agora, se você abandonar a Jesus, esse espírito imundo, ele não tem onde morar, porque o diabo não tem casa, irmão. Nós somos a habitação, o templo do Espírito Santo de Deus. Só que o diabo não tem casa, então ele fica aí andando por lugares secos e áridos, como a Bíblia diz, e ele olhando e vendo que a casa dele está vazia, porque você se afastou dos caminhos do Senhor, então ele volta. Só que quando ele volta, ele traz mais 7 com ele, agora são 8, e a Bíblia diz que o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Por isso que é mais fácil uma pessoa que não conhece Jesus aceitá-lo como Salvador, do que uma pessoa que se desviou voltar para os caminhos do Senhor. Quantos entenderam? Digam amém. Então, isso não é o batismo com o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo, porque você recebe no momento em que você aceita Jesus. Aí na nossa projeção diz assim: quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Então, você que talvez precise corrigir aí, porque aqui está escrito quem conta, é quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faltou essa palavra, recebe a pessoa do Espírito Santo. Então, diz assim no parágrafo seguinte: logo, o batismo no Espírito Santo não é o mesmo que a habitação do Espírito Santo. Então, primeiro, não é você receber o Espírito Santo, você o recebe quando aceita Jesus. Segundo, não é a habitação do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, agora, nós temos aqui a clareza que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, somos o templo, a morada, o lugar onde o Espírito Santo habita. E não é isso ser batizado com o Espírito Santo. Então, estou mostrando para vocês a referência. Sendo assim, voltando para a nossa projeção, entendemos que o batismo no Espírito Santo diz respeito a uma experiência posterior à conversão. Geralmente, olha, irmão, toda regra tem a exceção, mas geralmente o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, em que o cristão é imergido ou revestido do poder do Espírito Santo, que o capacita a testemunhar de Cristo de maneira ousada. Então vamos ler aqui Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Então, antes dos discípulos saírem para pregar, evangelizar, o que o Senhor falou é: olha, vocês vão ficar na cidade de Jerusalém. Eles já tinham se convertido a Cristo, eles já tinham sido batizados nas águas, mas o Senhor disse: vocês não vão fazer isso até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que nos capacita para testemunhar do amor de Cristo. Quantos entenderam isso? Então isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, diz aqui, é uma experiência após a conversão, que o cristão é emergido ou revestido do poder do Espírito Santo, que o capacita a testemunhar de Cristo de maneira ousada. Então, acaba aquela timidez que você tinha e agora entra uma ousadia na sua vida para falar do poder do nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Diga amém. Eu vou repetir: o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que o cristão recebe após a sua conversão para testemunhar com ousadia do amor de Cristo às pessoas. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, deve orar, buscar, insistir, desejar no seu coração para que você receba esse revestimento de poder, que é uma promessa feita por Jesus. Tanto João Batista profetizando, quanto o próprio Jesus falando agora, quando nós lemos em Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Voltando para a nossa projeção, o parágrafo seguinte,
diz assim: acrescenta-se ainda o ato de que sua vida ganhará um grande dinamismo espiritual. Preste atenção, a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você ganha um dinamismo espiritual. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 14 primeiro. Atos, capítulo de número 2, versículo 14. Vamos aí olhar a pessoa de Pedro. Pedro, depois que Jesus morre, eles estão dentro de uma casa, lá em João capítulo 20, nós vemos isso, eles estão lá dentro de uma casa, as portas fechadas, com medo dos judeus. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles, sopra sobre ele e fala: recebei o Espírito Santo. E aí, quando eles estão lá em Atos capítulo 2, que acontece o derramamento do Espírito Santo, aí já no versículo 14 ele fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, agora todos os 11 que ficaram, porque Judas já havia morrido, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejais isso notaram, escutai as minhas palavras. Agora vai entrar aqui uma ousadia, um dinamismo na vida do apóstolo Pedro, vai falar para um monte de gente. A gente imagina, irmão, que a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Então a gente imagina um público muito maior do que esse que está escutando a Pedro. Agora coloca o versículo 40 em diante. Capítulo 2, versículo 40. Então, no João 14, diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só a dinâmica que entrou agora na igreja primitiva, depois do batismo com o Espírito Santo. Então, quando você recebe esse revestimento de poder, aqui na projeção diz: acrescenta-se ainda o fato de que sua vida ganhará um grande dinamismo espiritual. Essa experiência nos dá uma percepção maior da presença de Deus. Destacamos que, frequentemente, o cristão, sobre o efeito dessa experiência pentecostal, tem os seus dons e talentos despertando, resultado no maior engajamento na obra do Senhor. Então, todos os dons e talentos vão começar a ser despertados a partir do momento em que você recebe o batismo com o Espírito Santo. Com o batismo com o Espírito Santo vem outros dons, outros talentos que vão passar a ser despertados, resultando aí no maior engajamento na obra do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui 2 homens que passaram, depois do batismo com a experiência, do batismo com o Espírito Santo, depois dessa experiência, eles tiveram aí outros dons que vão ser revelados aqui. Vamos ler aqui, Atos capítulo de número 8 agora, vamos ler o versículo 26 e 27, Atos capítulo 8, versículo 26, vou falar aqui rapidamente deste homem chamado Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ó, quem foi que falou? Quem foi que falou? Volte lá ao versículo 26, e o anjo, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, agora ele já tem a visão de um anjo, passou a ter visão agora, um anjo do Senhor, falou com ele, mandou ele para um lugar que estava deserto. Ok, versículo 27, e levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então esse homem saiu e o Filipe viu que era com essa pessoa que Deus queria que ele falasse. Aí você vai conhecer toda a história, que ele está lendo lá o livro do profeta Isaías, aí o Filipe já se achega a carruagem, já tem ousadia. Quem é batizado com o Espírito Santo tem ousadia. Se achega com a carruagem, tu entendes o que lê? Ele fala: não, como é que eu vou, se não tem ninguém que me explique? Aí já pula para a carruagem, já vai para dentro da carruagem, e começa a explicar ali as escrituras, até chegar em Jesus. Aí agora o homem fala assim mesmo: nós temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Disse: nada, se tu creres de todo o teu coração. Então essa conversa vai chegar no batismo. Agora nós vamos ler o versículo 39, pule aí para o 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. 40, versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a
Cesareia. Olha só o que aconteceu, o que foi revelado, dons se apareceram, ele começou a ver anjos, começou a ter visão, ele começou a ganhar alma, ele foi arrebatado, uma experiência que nunca aconteceu antes da descida do Espírito Santo. Quantos aqui já tiveram uma experiência de ter uma visão? Levante sua mão. Quantos aqui tiveram a experiência de ser arrebatado? Levante sua mão. Pois é, eu já fui também, já tenho essa experiência. Então, são coisas que acontecem depois que você recebe o batismo com o Espírito Santo. Eu vou voltar aqui para a nossa projeção. Destacamos que, frequentemente, o cristão, sobre o efeito dessa experiência pentecostal, tem os seus dons e talentos despertados, resultando no maior engajamento na obra do Senhor. O homem ia embora de Jerusalém, voltar para Antioquia, só que agora o Filipe ouviu a voz do anjo, teve essa visão, e foi para esse caminho que estava deserto, só que depois de lá ele foi arrebatado, já apareceu, nunca teve essa experiência. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ter experiências tremendas com Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Isso não é seu, irmão, isso é dom do Espírito Santo. Então busque, você que ainda não foi batizado. Eu vou parar bem aqui para falar duas coisas. Primeiro, eu falei que isso é uma experiência que geralmente, a nível de regra, acontece após a conversão. Mas olha, irmão, Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Então, eu já vi pessoas, preste atenção, que ainda não tinham aceitado Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Você, não pode, pastor, não pode, não, irmão, não pode, isso aqui não é meu, isso aqui não é seu, isso aqui é coisa de Deus, eu estou ensinando o que a Bíblia ensina como regra, mas pode ser que aconteça uma exceção. Então, eu já falei na escola dominical, que eu era da Barão do Triunfo, e tinha um rapaz chamado Paulo Vitor, ele hoje é tecladista, é músico, e ele acompanhava as crianças, a mãe dele sempre levava ele para a igreja, e era do departamento infantil, e as irmãs lá na EBF, naquele tempo, colocavam as crianças para orar, meia hora, e eles estavam sentados tudo na frente, eram 12 crianças sentadas na frente, e toda vez chegava lá, Paulo Júnior, você não quer aceitar Jesus? Ainda não. Paulo Júnior, você não quer aceitar Jesus? Ainda não. Ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. Aí nesse dia, né, na EBF, ele estava orando, aí Jesus começou a batizar a primeira criança, e veio batizando uma por uma, irmão. Sabe aquele negócio assim que vem cadenciado? Pois é, foi assim que aconteceu, e o último era o Paulo Júnior, e aí o Paulo Júnior foi batizado também, aí ninguém mais entendeu mais nada. Aí depois falou assim, Paulo Júnior, a coordenadora falando, você foi batizado com o Espírito Santo, e você ainda não aceitou Jesus como Salvador, então falou, agora eu quero aceitar Jesus como Salvador. Então, o batismo dele aconteceu antes da conversão dele. Isso não acontece normalmente, irmão. Normalmente, primeiro você aceita Jesus, depois você é batizado com o Espírito Santo. Às vezes, você primeiro é batizado nas águas, depois batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm experiência, que são batizadas com o Espírito Santo no momento em que são batizados nas águas. Eu também presenciei isso no dia do meu batismo nas águas, que eu me batizei no Tempo Central da 14, lá no batistério ainda. Um jovem que estava sendo batizado com a gente, ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo ao mesmo tempo. E eu me lembro, né, que a gente ficou para celebrar a ceia do Senhor logo depois do batismo, trocamos a roupa e voltamos para o templo, e ele ficou puxando o paletó do pastor Firmino, ficou para dizer, tem um irmão aqui me perturbando, irmão, eu dou o microfone para ele, aí a igreja, amém, ele falou assim, não pastor, é que eu só quero dizer, que no momento em que eu fui batizado nas águas, que o irmão me mergulhou, acendeu uma luz, parece do sol, e saiu uma voz dizendo, eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo, e ele entrou em mistério, o homem, e até aquele momento estava cheio do Espírito Santo. Então, foi também, eu estava presente e vi esse momento acontecer. Então, eu quero mostrar para você que nós estamos aqui para ensinar você no discipulado, e as regras são colocadas, as ordens bíblicas, mas pode acontecer as exceções. Amém, queridos? Outra coisa também, eu quero contar da minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, eu aceitei Jesus em 87, no mês de novembro. E em dezembro eu me batizei nas águas, já perto do final do ano. E depois eu vim falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eu não sabia. Por isso que nós vamos fazer aqui algumas mudanças, nós estamos trabalhando, preparando as coisas, para que todo mundo que chega aqui fique informado de como a igreja funciona. Eu já falei isso aqui em reuniões com a liderança, mas às vezes a gente chega na igreja e as pessoas não sabem onde vão chegar. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Então eu aceitei Jesus, eu falei, irmão, agora o que é que eu faço? Aí o irmão falou, irmão, dê o seu nome,
você já é batizado nas águas? Eu falei, não, então dê seu nome para o irmão João, ele que registra as pessoas que vão ser batizadas nas águas. Eu fui lá, dei meu nome para o irmão João e me batizei nas águas. Eu falei depois, irmão, e agora? Eu sou batizado nas águas, já tomei a ceia, e agora o que eu faço? Se você já é batizado no Espírito Santo, eu falei, não, eu dou meu nome para o irmão João? Eu disse, não, irmão, agora dê seu nome para Jesus. Comece a orar para Jesus te batizar com o Espírito Santo. E eu comecei a orar, insistentemente, todo dia eu orava para Jesus me batizar com o Espírito Santo. E nós vamos ensinar aqui que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Nós vamos aprender aqui. Então, eu orava, pensa, irmão, eu tomava café da manhã, eu agradecia, dizia, Jesus, não te esquece de me batizar com o Espírito Santo. Eu almoçava, agradecia ao almoço, eu falei, Jesus, não te esquece que eu estou na fila para ser batizado com o Espírito Santo. Assim que eu fazia, do jeito que eu estou falando para você. Eu ia jantar, eu ia dormir, eu fazia toda a minha oração, Senhor, não te esquece que eu estou aqui esperando ser batizado com o Espírito Santo. Eu orei 6 meses para mim ser batizado com o Espírito Santo, insistentemente. Aí o meu batismo com o Espírito Santo aconteceu numa consagração. Todo sábado de manhã eu participava de uma consagração na Barão do Triunfo. O nome do nosso líder lá era Jairo, e ele todos os dias, no sábado ele ministrava uma palavra. Nesse dia ele falou assim, irmãos, hoje eu não tenho o que ministrar para vocês. E aí tinha um irmão que era do Maranhão, colocou a mão na minha cabeça e disse, hoje Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Pensa na minha alegria, irmão. E aí ele falou assim, irmão, agora desceu uma revelação, agora abre a sua Bíblia em Joel 2:28, e começou a ler da promessa da descida do Espírito Santo. Eu falei, é hoje que Jesus vai me batizar. E aí chamaram todo mundo para frente que não era batizado com o Espírito Santo, e oraram, e oraram, e oraram, e oraram, e eu cheio da unção do poder, mas ele disse, irmão, o Espírito Santo veio para lhe batizar, mas houve algum impedimento. Eu falei, impedimento não, Jesus, eu não aceito isso, eu estou orando há 6 meses, agora tem impedimento? Aí o irmão terminou a consagração, começava às 6 horas e acabava 8 horas da manhã. E eu disse, eu não saio. Jesus queria me batizar com o Espírito Santo? Ele falou, queria. Então eu não vou sair daqui enquanto ele me batizar. Aí eu fechei no meu coração, irmão. Então 2 jovens que andavam comigo, o Jorge e a Márcia, falou, você vai ficar mesmo? Eu falei, vou, então nós vamos ficar, que nós queremos ver Jesus te batizar com o Espírito Santo. E esse rapaz que veio do Maranhão disse, então eu vou ficar com vocês. E aí nós começamos a orar, desde 8 horas, meio-dia. Jesus, vendo que eu não ia mesmo arredar o pé, disse, eu vou ter misericórdia desse rapaz. Ele me batizou com o Espírito Santo no sábado, meio-dia em ponto. Só que eu só falei em língua naquele momento e naquela hora. Aí eu falei para Jesus, eu não quero esse batismo assim. Eu quero falar em língua até não querer mais. Eu não aceito isso. E em vez de ir para casa feliz, eu fui para casa triste, porque eu só falei naquele momento e não consegui falar mais em língua. E aí foi no sábado, aí eu fui para casa, e aí no domingo nós tivemos culto, aí na quarta-feira, na segunda-feira no tempo central, na quarta-feira, era um culto de jovens. Aí eu fui buscar uma moça, que a gente andava, eu, Jorge e a Márcia morava na Doutor Freitas, lá da Barão, fui buscar ela, com o Jorge, e nós viemos para o culto. Quando eu botei o pé na igreja, irmão, eu não entendo o que foi que aconteceu, mas parece assim que veio uma bola de fogo na minha direção, e eu já entrei na igreja falando em mistério. E alto, irmão, na frente de todo mundo, e eu não conseguia mais me controlar. E eu comecei a falar línguas estranhas, me sentei falando em línguas estranhas, e o culto começou a acontecer, e os jovens tendo oportunidade, aí veio o rapaz e falou assim, irmão, hoje o senhor está cheio do Espírito Santo, o senhor não quer uma oportunidade? Eu falei, irmão, eu não consigo calar minha boca, o que eu vou falar? Só sai esse negócio agora. E passei o culto todinho falando em línguas estranhas. Aí acabou o culto, os irmãos vinham me dar a paz do Senhor, que saía, não era a paz do Senhor, era línguas estranhas, irmão. Aí eu fui deixar a moça de volta, e eu fui na rua inteira falando em línguas estranhas. Eu voltei de lá da casa da moça para minha casa falando em línguas estranhas. Quando eu entrei na minha casa, minha mãe foi falar comigo, o que saiu da minha boca foi línguas estranhas. Eu dormi nesse dia falando em línguas estranhas, irmão. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, que o batismo com o Espírito Santo é algo real e verdadeiro. Eu vivi essa experiência na minha vida, e foi a coisa mais maravilhosa da minha experiência espiritual, e o falar língua é real e verdadeiro. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, você pode ter essa experiência, mas você vai precisar orar insistentemente. Então, vamos voltar aqui para a nossa projeção. Então, ele diz aqui no próximo parágrafo, o Senhor Jesus afirmou, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo
de número 8. Então, vocês vão receber esse poder, é uma promessa, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para você testemunhar em todos os lugares que Deus levar. Então, ele diz no parágrafo seguinte, perceba que essas pessoas que receberiam o poder do Espírito Santo já eram crentes, no entanto, ainda precisavam receber o poder do Espírito, isto é, o batismo no Espírito Santo, e, consequentemente, se tornariam testemunhas do Evangelho por todo o mundo. Então, o ideal para que você pregue com ousadia, com autoridade, que você saia para ir, principalmente nos lugares mais difíceis, é que você seja um homem cheio do Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo para testemunhar do amor de Deus com ousadia. Voltando para a nossa projeção, o parágrafo seguinte diz, trata-se de uma realidade bíblica já prometida pelos profetas, conforme podemos verificar nas seguintes passagens. Então, tanto o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, versículo 29, ele diz, eis que vem dias, coloque aí, Joel 2, 28, diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. 29. E há de ser, 29. 2, 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Então não há exceção, não há acepção, qualquer pessoa pode orar e receber o batismo com o Espírito Santo. Aqui já está profetizado. E a maior promessa está aqui em Atos dos Apóstolos, porque Ezequiel, Isaías falam também do Espírito Santo, mas a maior promessa aconteceu em Atos capítulo 2, no versículo 1, que a Bíblia diz que estando eles reunidos no mesmo lugar, então de repente veio do céu um som. Então você vai ver que todas as vezes que as pessoas foram batizadas, elas estavam orando, pedindo isso. Então diz aqui na nossa projeção, naquele período o Espírito Santo era concedido somente a algumas pessoas, mas Deus prometeu que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, indistintamente. Destacamos ainda em relação ao batismo com o Espírito Santo. Primeiro, a promessa predita por João Batista e por Jesus, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Segundo, teve o seu devido cumprimento no dia da festa de Pentecostes, Atos capítulo 2. Vamos colocar aqui essa passagem, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então, para a igreja primitiva, foi um momento em que todos, não só os discípulos de Jesus, mas a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então essa aí é uma das grandes evidências da igreja primitiva, da descida do batismo com o Espírito Santo. Terceiro, os samaritanos, Efésios e demais gentios receberam o batismo no Espírito Santo. Aí nós temos aqui, por exemplo, Atos capítulo 10, do versículo 44 em diante, nós vamos ver aqui o batismo de um gentil que orava, que as suas súplicas eram recebidas diante de Deus, suas ofertas, suas orações, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador. E aí Deus manda um anjo, tem uma visão, ele vai buscar Pedro. Quando Pedro chega lá, fala para ele o que ele precisa fazer, aí ora por ele, todos eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E não eram judeus, eram gentios. Então nós temos essa passagem bíblica. Coloque aí Atos capítulo 10, versículo 44 em diante, vamos ler aqui rapidamente. O nome desse homem é Cornélio, mas eu vou ler aqui só essa parte, olha. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo
com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, Cornélio e todos os que estavam com ele foram batizados com o Espírito Santo. Isso não aconteceu só lá no meio dos judeus, na igreja primitiva, mas também com outras pessoas, principalmente com os gentios. 4. Esta promessa é ainda concedida a todos os que crerem. Então, Atos capítulo 2, versículo 38, versículo 39, Pedro ainda falando com aquelas pessoas, diz, olha, essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Então, não ficou restrita só lá na igreja primitiva. E isso também é para os nossos dias. Você que nos ouve, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, talvez você tenha 10, 15, 20 anos na igreja e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, essa promessa diz respeito a você. O versículo 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos quantos estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, ela diz respeito a você. Então, nós temos experiência, eu com a minha esposa, já pastoreamos outras áreas de congregação, e nós passamos numa área que era chamada de área número 8, hoje ela está dividida em 3, 4 áreas já, mas naquela época eram 8 congregações, e tinha uma irmã chamada Malché, minha esposa conhece há 20 anos, que nunca tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E aí, quando nós começamos a falar no batismo com o Espírito Santo, pastor, já faz 20 anos que eu estou na igreja e não sou batizada com o Espírito Santo. Aí nós fizemos um culto específico, voltado para o batismo com o Espírito Santo, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, não importa quantos anos você tem na igreja, essa promessa diz respeito a você também, a todos quantos o nosso Deus chamar. Aí diz aqui no parágrafo seguinte da nossa projeção, mas como saber se uma determinada pessoa foi batizada no Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito comum feita por diversas pessoas que anelam por essa experiência. Tendo como referência o testemunho de Atos dos Apóstolos, afirmamos, todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo o demonstram pelo falar em línguas estranhas, ou seja, pronunciam palavras desconhecidas por elas, acompanhada de intensa alegria e fervor. Então, eu também quero fazer aqui um esclarecimento para você que nos assiste, você que está aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo de número 4, ele é um batismo diferenciado do que nós vemos dos batismos hoje. Coloque aí, Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 7 em diante. Nós já lemos aí, 4 diz assim, olha, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando em quê? Nessas línguas estranhas? Aí o versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí versículo 9, partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cesareia, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Versículo 11, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Volte para a nossa projeção. Então, esse batismo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, esse batismo, essas línguas eram línguas estrangeiras. Você viu aí pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém, que ouviam cada um na sua própria língua. Então, isso é chamado, dentro da teologia, de xenolalia. Passe a próxima projeção, eu coloquei a palavra para você entender. Ó. Então, xenolalia é uma palavra grega. Xeno significa estrangeiro e lalia significa língua. O batismo que nós recebemos hoje, ele é glossolalia. O que é glossolalia? Glosso é falar e lalia é língua. Então, é falar em línguas. Então, essas línguas nós temos estranhas, não são aquelas mesmas lá que os apóstolos, aquela igreja que estava reunida lá no cenáculo falaram, porque aquelas línguas que eles falaram eram línguas estrangeiras, dos partos, dos medos, dos árabes, de todo aquele povo que estava lá, eles estavam ouvindo cada um na sua própria língua em que foram nascidos.
Talvez você receba também esse tipo de batismo e possa falar numa língua que você desconhece, mas não é uma língua estranha, é uma língua estrangeira. Alemão, hoje, italiano, francês, inglês, estou falando de língua estrangeira. Agora, línguas estranhas é uma língua que você fala, você e nem ninguém entende. Só que junto com o batismo com o Espírito Santo, você pode receber o dom da interpretação dessas línguas. Então, pode ser que você falando, uma pessoa, não é que ela ela aprendeu esse idioma, não, é que o Espírito Santo está revelando para ela o que ele quer falar, e aí você vai ser traduzido para a igreja, e ele vai traduzir aquela língua estranha, porque está sendo revelada para ele. Isso é o dom de interpretação dessas línguas estranhas. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa que eu não quero que você faça confusão, você que está nos assistindo e aprendendo conosco, é sobre a língua dos anjos. Paulo faz menção no capítulo 13 de Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, isso nada me aproveitaria. Ele não está dizendo que essa língua dos anjos é a língua do batismo com o Espírito Santo, porque a pessoa que é batizada fala, pastor, eu estou falando agora na língua dos anjos. Como é que eu não estou te entendendo, irmão? Porque todos os anjos que vieram falavam e a gente entendia. Agora, quem entendeu, diga amém. Porque o anjo, se vem dar um recado para você, você vai entender o que Deus quer lhe dizer. Então, não é o batismo com o Espírito Santo, essa língua que você fala, não é língua dos anjos, é línguas estranhas, desconhecidas para mim e para você, mas que Deus entende perfeitamente, porque quando você fala, você sente alegria no seu coração. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você, é que Paulo fala que de todos os dons que você deve buscar o dom de profecia. Porque quando você fala profeticamente à igreja, todo mundo está entendendo o que Deus quer dizer. Porque ele fala, se muitas pessoas começarem a falar línguas estranhas, entrar uma pessoa que não conhece Jesus, ele vai entender alguma coisa, irmão? Vai ser estranha para ele também. E para ele vai ficar muito estranha, porque ele nunca ouviu falar nessas línguas. Agora, se você falar em profecia, até essa pessoa visitante que não conhece Jesus vai entender o que Deus está falando. Amém, queridos? Por isso, Paulo fala que de todos os dons ele procura o que profetiza. Porque você, quando fala em línguas estranhas, você edifica só a você mesmo, não as outras pessoas que estão lhe ouvindo. Então, é bom que quando Paulo fala, agora quando chega a pregação, você que também está aprendendo a ser discipulado, e Deus está falando agora através do menino da palavra, não é bom você ficar falando em línguas estranhas alto, porque você vai chamar atenção para você. Você concorda comigo, sim ou não? Não é proibido você falar línguas estranhas, só que tem momentos que você fala e se cala. Se você passar o culto todo, irmão, falando línguas estranhas, ninguém vai ouvir a pregação, e aí vai haver o que? Confusão, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, irmão. Então quando o pregador dá aquela respirada, você dá glória a Deus, você fala línguas estranhas, mas depois você se cala, para a gente ouvir a voz da profecia que está vindo aonde? Da palavra. Quantos entenderam isso? Diga amém. Pastor, o pastor me ensinou que eu não posso mais falar línguas estranhas na igreja. Irmão, não ensinei isso. Eu estou ensinando aqui sobre a ordem e a decência do culto, que Paulo nos ensina. Nós precisamos aprender isso, porque por mais que você esteja cheio do Espírito Santo, no momento que Deus está usando o pregador, irmão, você precisa ter decência e ordem, porque senão você chama a atenção de todo mundo para você, e aí tira a atenção da palavra. Quantos entenderam? Diga amém. Então, eu estou ensinando aqui, você vai discipular uma pessoa, você vai explicar todas essas coisas para que haja também ordem e decência. Então, naquela língua era xenolália, que xeno é estrangeiro, e lália é língua, então eles falavam numa língua estrangeira, e agora o batismo que nós recebemos hoje é a glossolalia, é o falar em línguas. Aí diz aqui, voltando para a nossa projeção, todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo demonstram pelo falar em línguas estranhas, ou seja, pronunciam palavras desconhecidas por elas, acompanhadas de intensa alegria e fervor. Milhares de pessoas em todo o mundo, em diversas épocas, provaram dessa experiência gloriosa do poder de Deus. Quantos já tiveram essa experiência? Levante sua mão. É coisa maravilhosa, né? Você poder ter nesse momento de alegria, impulsionado a falar essas coisas que nem você entende, mas que edifica a sua vida. Então, diante desta realidade bíblica, presente na história da igreja, cabe a nós lhe perguntar, você já foi batizado no Espírito Santo?
Gostaria de possuir mais coragem e poder para testemunhar de Cristo às pessoas? Se sua resposta for afirmativa, então lhe recomendamos que se aproprie dessa promessa bíblica pela fé e busque a Deus em oração. Peça a Ele para que Ele conceda a você esse revestimento de poder. Pela fé, comece a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Eu não estou dizendo aqui que agora você vai lá para sua casa e vai fazer que nem lá no inglês, vai treinar línguas estranhas. Não, irmão. Preste atenção, eu não estou mandando você falar em língua. Eu estou dizendo para você que se você não é batizado com o Espírito Santo e você quer ter essa experiência, quer ter essa autoridade, essa audiência, esse revestimento de poder para a testemunha de Cristo, então comece a orar para que o Espírito Santo desça sobre você e você comece a falar em línguas estranhas conforme Ele te conceda que você fale. Isso tem que vir dele, isso não é coisa humana, isso é coisa divina, é de Deus, irmão. Então não saia imitando ninguém que está falando e você vai ficar repetindo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Essa língua já é estranha demais se você ficar falando. Então, vamos lá, para terminar. Aí o parágrafo seguinte diz assim: comece a testemunhar de Cristo de todo modo poderoso na terra. Afinal de contas, como disse o apóstolo Pedro, a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Aleluia. Em seu projeto, Deus, olha só, em seu projeto, Deus nos salva, nos chama para sermos seus discípulos e nos capacita através do batismo no Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus por esse Deus que nós servimos? Para sermos suas testemunhas e você poder fazer parte de tudo isso. Olha, o desejo do meu coração é que você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que você receba o batismo com o Espírito Santo e que Ele te revista do poder e te capacite para ser testemunha do amor dEle, para que você possa, então, ter todas essas experiências maravilhosas que só aquele que está em Cristo vai entender. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 1,18, que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é o poder de Deus, irmão. São experiências maravilhosas, e a Bíblia diz que o homem natural não vai entender as coisas de Deus, sabe por quê? Elas se discernem espiritualmente. Então se torne uma pessoa espiritual, e todos os dons do Espírito Santo, você orando, vão vir sobre você. Para terminar a nossa aula de hoje, que é a última aula deste ano de 2022, vamos para o nosso exercício, lá na nossa projeção, agora a parte final, que diz assim: questões para reflexão e aprofundamento. Primeiro, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então, nós colocamos aí, passe a projeção, o que é o batismo com o Espírito Santo? É revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Então, você aprendeu o que é o batismo com o Espírito Santo. Aí, ponto 2, quais personagens bíblicos fazem alusão à promessa do batismo no Espírito Santo? Aí aqui nós temos Joel, Ezequiel, Isaías e o evangelista Lucas. Então, os que mais falam com evidência é o profeta Joel e o evangelista Lucas. Fica bem evidente que eles estão falando sobre a descida, sobre o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, quais as consequências do batismo com o Espírito Santo? Então, eu coloquei lá, quais as consequências do batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder e dons espirituais. Você começa agora a receber, ter visão, ser arrebatado, interpretar língua, falar em profecia, muitas coisas acontecem depois do batismo com o Espírito Santo. 4. De acordo com o Atos dos Apóstolos, como podemos saber se a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Então, pela evidência do falar em línguas. Pastor, pode ser que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo e não fale em língua? Pode. Ela pode começar a ter visão, ela pode começar a falar em profecia, ela pode começar a interpretar a língua, mas a maior evidência é o falar em línguas. Isso está praticamente em toda a Bíblia, e todas as pessoas que foram batizadas, falei aqui do batismo de Cornélio, eles falaram em línguas estranhas. Eu até quero ler uma passagem com você, agora é Atos, capítulo de número 11, vamos ler aí, só mais essa passagem, vamos ler a partir do versículo de número 15, é um grupo de pessoas que foram ensinadas por apóstolo, por Apolo, e eles ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo,
E agora Paulo vai colocar a mão sobre eles e eles começam a falar em línguas estranhas. Então diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, os príncipes. Diz assim, versículo... Eu lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, nós temos aí esse grupo de pessoas que também foram batizados com o Espírito Santo. E a última, diz assim, o quinto exercício, como ser batizado no Espírito Santo? Perseverando em oração, desejando de todo o coração. Porque se você orar, mas se você não desejar de todo o coração, você não vai ser batizado. Eu sei que talvez você já esteja orando por algum tempo, algumas pessoas até desanimam porque vê outras pessoas sendo batizadas e não vê você sendo batizado, e aí isso entristece você. Mas faça que nem eu, irmão. Eu só esperei 6 meses, porque eu sou ansioso de natureza. Eu vou falar para você, eu sou agoniado, então eu não sei esperar. E Jesus, sabendo que eu não sei esperar, ele não passou 20 anos para me batizar, só que eu orava todo dia. Você quer ser batizado? Então ore todo dia e peça para ele. Falou, Senhor, eu estou na fila, eu quero ser o próximo, não te esquece de mim, Senhor. E vai chegar o dia que Deus vai lembrar de você e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, você que ficou conosco, aprendendo aqui a palavra do Senhor, hoje, na 11ª lição, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós temos aqui na série Discipulado, a importância do discipulado 1 a 1, sou o pastor Emerson Roberto, estou aqui no Templo Monte Tabor, e no final, quando terminar o nosso ensinamento, vai aparecer o nosso Pix, e aí você pode nos ajudar contribuindo, ofertando, dizimando para esse trabalho. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.